gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja, que hoje a gente vai começar o estudo sobre o aposto e o vocativo, essas duas classes bastante importantes para uma frase. O aposto, você tem que decorar e fazer logo essa mnemônica. Aposto explica, vocativo chama. Aposto explica, vocativo chama, repete comigo aí em casa. Aposto explica, vocativo chama. Só mais uma vez, aposto explica, vocativo chama. É claro que o aposto não faz somente explicar, mas essa é a sua função principal, explicar um termo que geralmente vem anterior. O vocativo, a posição natural dele, é depois do elemento a quem ele vai prestar um esclarecimento, uma enumeração, um desenvolvimento. Ele vai se referir a um elemento antecedente. Pouquíssimas vezes a gente vai ver um aposto antes. É possível? É, só que é mais raro. A posição do aposto é depois. Na apostila de vocês também aí está falando sobre... dizendo que o aposto ele faz parte do sujeito, é uma parte do sujeito ou uma parte do objeto, vai depender da posição de que ele esteja resumindo. O aposto é de natureza substantiva. Muitos dicionaristas, Bechara também fala sobre isso, Rocha Lima fala sobre isso, que o aposto ele deve ser representado por um elemento de função substantiva. Pode ser um numeral, como vocês estão vendo aí, um numeral, pode ser um pronome, pode ser o que, gente? Um conjunto de substantivos, tá? Muitos gramáticos renegam o adjetivo como função de aposto. Eu já vi algumas provas dizendo que pode sim, o adjetivo pode sim exercer a função de aposto. Aí fica nessa regra. Eu estou passando para vocês, ó. O aposto, ele tem uma função substantiva. Geralmente ele é exercido por um substantivo. Só que algumas provas costumam aceitar um adjetivo exercendo a função de aposto. Daqui a pouco eu vou te mostrar um exemplo. E o último tópico da apostila de vocês está falando aí, ó. É isolado por meio de uma vírgula ou par de vírgula se vier no meio. Pode ser isolado por um par de travessões, parênteses, dois pontos e um ponto final. Todos esses casos a gente também vai estudar hoje. Lembre-se, o aposto explica um termo antecedente. Veja nessa frase aqui, ó. Os novos donos da casa, Carlos e Liduína, chegaram para o que, gente, aí? Para reformá-la. Aqui eu tenho o verbo chegar. Quem é o meu sujeito? Os dois novos donos da casa, Carlos e Leidiane. Tudo isso aqui é o sujeito simples. É simples. Quem é o núcleo aqui? Donos. Esse é o núcleo do sujeito simples. Note que a palavra Carlos e Leidiana esclarecem quem são os donos. Eles prestam um esclarecimento extra. Frase, ele é dispensável, o aposto é uma classe acessória, ele pode ser retirado sobre a palavra donos, que está inócuo. Eu não sei quem é os donos até ler esse aposto entre vírgulas. Beleza? O aposto entra dentro da frase para esclarecer um termo precedente, tá? Esse par de vírgulas pode ser trocado por um par de travessões. Eu acho isso maravilhoso, lindo. Esteticamente é bem mais bonito do que um par de vírgula. E também pode ser permutado por um par de travessão. Isso fica a cargo do corretor, de quem vai escrever. Em redação, a redação oficial, lá no Manual da Presidência da República, nos aconselha que façamos o parênteses ou o travessão quando o aposto for longo, extenso demais, tá? Mas pode sim facilmente ser exercido e permutado para as outras. A gente não tem uma regra específica para isso. Consegue compreender? O aposto faz parte de um grupo, no caso aqui foi o sujeito, e ele esclareceu um termo anterior com vírgulas, aliás, com pontuação obrigatória, não necessariamente uma vírgula, beleza? Nessa número 2 eu tenho: eu, Vitor Linardi, adoro português. Eu tenho aqui o meu sujeito,
eu, Vitor Linardi. Aqui é o verbo transitivo direto e aqui é o meu objeto direto. Note que o aposto Vitor Linardi esclarece o pronome eu. Tá vendo? Carlos Liduína está expressando um conceito sobre um substantivo. Nesse caso aqui, ele presta um esclarecimento sobre um numeral. Durante anos, Rita trabalhou na casa de Leidiane, mulher de meu primo. Está se referindo a um substantivo próprio. Você sabe que mulher de meu primo está esclarecendo quem? Leidiane, não é verdade? A casa de Leidiane, que é mulher de meu primo. Isso aqui também é um aposto explicativo. Aposto, aposto, aposto. Beleza? A noite muda e calma avança no céu. A expressão muda e calma esclarece um fato sobre a palavra noite. Note que noite é um substantivo. Muda e calma são dois adjetivos, não é verdade? São dois adjetivos. E aí, Vitor, você vai ter aqui um aposto ou isso aqui vai ser um predicativo do sujeito? Porque, esse muda e calma deveria estar depois do verbo. Está entre vírgulas porque está deslocando um determinado elemento. Eu pergunto a vocês, presta atenção nisso. Esse par de vírgulas aí isolam um aposto? Tem autor que diz que sim, que o adjetivo aqui no caso muda e calma pode fazer parte de um aposto. Tem outros autores que diz que não, que o aposto só vai ser exercido por um substantivo. Ele é de natureza substantiva. Consegue compreender? Se ele é de natureza substantiva e eu tenho dois adjetivos aqui, alguns autores vão classificar muda e calma como dois predicativos do sujeito. Outros autores vão considerá-lo como dois apostos. Então, vai depender do autor. No início dessa aula, eu havia dito que o aposto é exercido por um numeral. Não. Um numeral, um pronome, não. Ele completa um numeral, um pronome ou um substantivo. Eu estou fazendo uma correção. O aposto é exercido por um substantivo, completando substantivos, numerais e pronomes, tá bom? Foi só uma observação que eu estou me retificando. Deu para entender? Vitor, o que é que eu faço com esse adjetivo? Considera aposto, cara. Eu considero um legítimo aposto, mas você vai ter que tomar cuidado na banca, tá bom? Agora nós vamos explicar quais são os tipos de aposto. Primeiro é o aposto explicativo. Ele vai prestar um esclarecimento sempre à direita, né? Sempre depois, sobre um elemento anterior que é um substantivo, um numeral, um pronome. Minha tia, fuxiqueira fina, e o seu marido, um trambiqueiro ardiloso, foram presos por desacato. Note que fuxiqueira fina presta um esclarecimento sobre um substantivo anterior que é tia, sendo classificado como um aposto explicativo. As vírgulas, só relembrando, podem ser trocadas travessão ou parênteses. E um trambiqueiro ardiloso presta um esclarecimento sobre a palavra marido, também sendo um aposto explicativo. Beleza? Ótimo, acho que não tem mais o que falar aí não, né? Beleza. No item 2, o Brasil, nação com muitas desigualdades sociais, olha o tamanho desse aposto aqui. Eu vou chamar isso aqui de aposto explicativo e presta um esclarecimento sobre o termo anterior, que é quem? Brasil. Foi usado o travessão por conta da extensão desse aposto. Lembrando que é apenas uma orientação, não uma regra. Poderia ser colocado aqui também um par de parênteses ou as próprias vírgulas. Não existe um rigor para qual delas é necessário. Todas são possíveis.
Beleza? Lembrando, quem é que precisa de pessoas... Qual é o da frase, gente? Eu não sei não. O resto dessa frase aqui. Quem é o sujeito do verbo precisar? É todo o elemento anterior. Precisa de pessoas capacitadas é o Brasil, nação com muitas desigualdades sociais. O aposto faz parte do elemento a qual pertence, do grupo. No caso aqui é o sujeito, ele faz parte do sujeito. Ele não fica fora como vocativo, né? No número 3, nós temos o seguinte. O fato o entristeceu. Sua desclassificação no concurso. Esse elemento desclassificação do concurso esclarece o sentido da palavra fato. O fato entristeceu. Se eu chegasse para ti e dissesse o seguinte, ei, o fato entristeceu o rapaz. Aí você pergunta, que fato? Note que a palavra fato está inócuo. Eu não sei o que é que ela significa. O aposto vem justamente para suprir essa necessidade de explicação. Não é que ele seja, vamos lá, imprescindível, mas fica inócuo. Eu entendi que alguma coisa o entristeceu, eu só não sei o que foi que o entristeceu. Consegue compreender? A expressão sua desclassificação no concurso esclarece, sendo um aposto explicativo. Você notou que o aposto, por vir no final da sua frase, aconselha-se que use 2 pontos e o ponto final. Esse é um conselho para quando o aposto vem no final da frase. Conselho não é obrigação. Eu poderia muito bem suprimir esses 2 pontos e colocar uma vírgula e estaria certo do mesmo jeito. Consegue compreender isso aqui, né? Beleza? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, olha o tamanho desse aposto aqui. É um aposto explicativo e está prestando um esclarecimento sobre uma sigla, IBGE. Geralmente nós temos aí uma frequência na ocorrência dos parênteses, geralmente ele vem para explicar uma sigla de alguma instituição. Geralmente, não é obrigatório. Fique ligado. Então isso aqui é o aposto, o IBGE, e esse aposto é o sujeito do verbo fazer ali, viu? Fique ligado. Nesse 5 tem um dos meus preferidos. O celular, que é um item indispensável, toma muito tempo do usuário. Essa expressão, que é um item indispensável, presta um esclarecimento sobre a palavra celular. Só que esse aposto aqui, é um aposto explicativo aqui sim, viu? Está sob forma de oração. Para quem já estudou o período composto por adjetivação, sabe que esse aqui é um pronome relativo. O celular, o qual é um item indispensável. Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. A gente vai ver isso lá em período composto. Daqui a pouco a gente chega lá. Toda oração subordinada adjetiva explicativa assume também a função de quê? De aposto. E a restritiva? De adjunto adnominal. A gente vai ver isso depois, tá bom? Você está vendo aqui um aposto sendo exercido por uma oração. O que é um aposto oracional? É um aposto que contém um verbo, bicho. Oração não é verbo? Não é isso? A gente vai ver lá na frente isso aqui também. No item B, nós vamos falar sobre o aposto enumerativo. O que é que o aposto enumerativo faz? Enumera. A sua enumeração sempre é feita posterior. Fique atento a esse dado. A enumeração de um aposto enumerativo é sempre feita depois, à direita da frase. Você vai entender por que eu estou falando isso daqui a pouco. Veja. Denunciou a todos. Quem foram as pessoas que ela denunciou? Note, se eu encerrasse a frase aqui, eu não saberia quem seria esse todos. Não saberia. Denunciou a todos. Quem é esse todos aí, candidato? Não sei. Portanto, a expressão homens, mulheres, velhos e criança são
são as explicações de quem é esse todos. Note que ele enumera homem 1, mulher 2, velho 3, criança 4. Nós vamos chamar isso aqui de aposto enumerativo, porque ele está enumerando o quesito todos, que é um pronome indefinido. Aposto enumerativo. Note que esse aposto enumerativo está no final, por isso que ele levou 2 pontos e um ponto final. Fique atento a isso. Vários fatos me tiram a concentração. Se eu encerrasse a frase aqui, vários fatos me tiram a concentração. Qual seriam esses vários fatos, candidato? O que é que me tira a concentração? Eu não saberia. Eu vou só saber com o elemento enumerativo à frente. Note, conversa, barulho e calor é um aposto que, gente, enumerativo. Está enumerando quais são essas coisas que me tiram a concentração. Então, ele esclarece a expressão vários fatos. É sempre bom você saber a quem o aposto presta um esclarecimento. Beleza? Todos os estados do Nordeste possuem praias. Por exemplo, Ceará, Pernambuco e Piauí. Ceará, Pernambuco e Piauí prestam esclarecimento a todos os estados do Nordeste. Ele está enumerando, em questão de exemplo, o meu aposto. A palavra, por exemplo, a gente viu isso lá em morfologia, é uma palavra denotativa de exemplificação, tá? Ou de explicação, auxiliado por esse por exemplo. Lembre-se que o aposto começa apenas em Ceará, beleza? Aposto resumitivo ou recapitulativo. Resumitivo porque vai resumir um termo anterior em apenas um vocábulo, e recapitulativo é a mesma coisa, vai recapitular o que foi dito anteriormente, tá bom? Esse trecho vai se opor ao anterior porque nós vamos ter um elemento que vem antes. Note que quando o aposto vem antes, ele deixa de ser aposto. Vitor, não estou entendendo nada. Eu vou te mostrar isso. Veja. Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, todos pertencem ao Ceará. Todos pertencem ao Ceará. A expressão todos, esse pronome indefinido, geralmente o aposto resumitivo ou recapitulativo é um pronome indefinido. Esse pronome indefinido resume todo o elemento anterior, que é o quê? Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Se eu for pensar pela ideia básica de um aposto, você vai me dizer, Vitor, eu acho que o aposto é Crato, Juazeiro e Barbalha, porque eles esclarecem o elemento inócuo todos. Eles estão esclarecendo a palavra todos. Você tem razão, Napoleão Mendes de Almeida também diz a mesma coisa, que esses elementos é quem esclarece a palavra todos. Só que existe uma norma no aposto que diz, o aposto vem sempre depois. O aposto vem sempre depois. Como ele veio antes, ele perde a função de aposto. No caso, nós vamos ter o aposto é todos. Todos é que vai ser o meu aposto, justamente pela questão de troca de posição. É preciso que eu classifique a sintaxe da frase para que você não confunda. Todos é meu aposto, pertence é o meu verbo intransitivo. Não é verbo intransitivo, não. É verbo transitivo de indireto, que pertence a. Ao Ceará é o meu objeto indireto, que não é verbo intransitivo, não. Quem é o meu sujeito? O meu sujeito é tudo isso. Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e todos. Só que o núcleo é Crato, núcleo 1, núcleo 2 e núcleo 3. Eu tenho aqui um sujeito composto. A banca poderá perguntar se o núcleo do sujeito é a palavra todos. Mentira, tá bom? Uma outra coisa que você tem que prestar atenção, o sujeito é esse, tá, gente? É um sujeito composto. Sujeito composto de 3 núcleos. O aposto não é um núcleo, não.
O verbo aqui pertence, concorda com quem? Com o aposto ou com o seu sujeito? É com o aposto. Embora ele possua um sujeito composto, o verbo pertencer não concorda com ele, concorda com o aposto. Mas, Vitor, se ambos estão no plural, sujeito composto é plural, e todos estão no plural, como é que eu vou saber? Não vai. Mas saiba, ele vai concordar com o aposto. Belchior, Falcão, Patativa, Ednardo, Fagner, grandes caras aqui, da música e da poesia, artistas do Ceará vão se apresentar hoje. Note que o substantivo artistas, ele é um aposto resumitivo, porque ele resume todos os elementos anteriores. Belchior, Falcão, Patativa, Ednardo e Fagner vão se apresentar. Quem é que vão se apresentar? Quem é o sujeito dessa locução verbal? É Belchior, Falcão, Patativa, Ednardo e Fagner. Tudo isso é o sujeito da locução verbal, vão se apresentar. Artistas do Ceará é um aposto resumitivo ou recapitulativo. Fique atento a isso. Cuscuz, tapioca, rapadura, sarapatel, nada sacia minha fome. Meu filho, então você tá com uma lombriga aí dentro da barriga, porque comer desse tanto de coisa maravilhosa, nosso cuscuz aqui do Nordeste, nossa tapioca, nossa rapadura, a delícia do sarapatel, quem não sabe o que é, pesquisa aí no Google para você ver. Nada sacia minha fome. Esse nada é um aposto resumitivo. Ele resume todo o elemento anterior, cuscuz, tapioca, rapadura, sarapatel. Sacia minha sede. Você está vendo agora um verbo que está no singular. No singular. Mas, Vitor, o sujeito, não é esse sujeito composto aqui? É um sujeito composto? É. O verbo não deveria estar no plural para concordar com ele? Esse é o problema. O verbo não vai concordar com o seu sujeito, mas sim com o seu aposto resumitivo. Beleza? Pessoal, o aposto resumitivo muitas vezes não é fácil de identificação. Às vezes ele é exercido por uma letrinha só ou por uma palavra que você nunca imaginaria que fosse servir de aposto resumitivo. É uma questão de análise e bastante cuidado. Veja aqui. Amanhã será feriado, o que deixará todos felizes. Estão lembrados na aula, na revisão de morfologia, eu falei da estrutura o que? Amanhã será feriado, isso o qual deixará feliz. Eu pergunto a vocês, o que é que deixará todos felizes? Amanhã ser feriado. O que deixará todos felizes? O que é que deixará todos felizes? O O. Esse O resume toda essa oração aqui. Perceba, amanhã será feriado. Isso que deixará todos felizes. Esse O é um pronome demonstrativo na morfologia que vai agir aqui de aposto resumitivo. Agora pode me xingar aí. Eu sei que isso aqui é uma questão bem atípica, mas eu tenho que ficar atento a esse quesito. A estrutura o que, a que, geralmente pode ser um aposto. Aí você tem que analisar. Amanhã será feriado, o que deixará todos felizes? O que é que deixará todos felizes? O fato de amanhã ser feriado. Esse O resume a oração anterior. Ok? Passar no concurso. Ideia que muito me agrada. Qual é a ideia que muito me agrada? Passar no concurso. A palavra ideia resume a oração anterior. Você percebe que o aposto não acontece antes, é sempre depois. A palavra ideia é um aposto que resumiu o termo anterior. Então eu tenho aqui um aposto resumitivo ou recapitulativo. Tá bom? Na letra D, que vamos falar sobre o aposto distributivo,
ele distribui alguma coisa? Esse tipo aqui é mais raro. Eu nunca vi cobrando isso aqui em prova, mas todos os gramáticos falam sobre ele. Geralmente ele usa os pronomes demonstrativos para fazer essa distribuição. Veja, Gonçalves Dias e José de Alencar são escritores brasileiros. Ponto final. A frase termina aqui, em questão de sentido. Aí ele diz, este para o mais próximo, que é José de Alencar, e aquele para mais longe, que é Gonçalves Dias. Ele diz, este na prosa, no texto em parágrafos, e aquele na poesia, em verso. Todo esse elemento presta um esclarecimento sobre Gonçalves Dias e José de Alencar. Este na prosa, aquele na poesia, tudo isso é o meu aposto. Note que esse aposto é aposto porque presta esclarecimento sobre dois termos, Gonçalves e José. Beleza? E nesse aposto que está prestando um esclarecimento, ele age como distribuidor. Ele distribui a explicação, dizendo que um se destacou na prosa e outro na poesia. Por isso que é chamado de aposto distributivo. Você pode prestar atenção e fixar o conhecimento que ele vai usar sempre pronomes demonstrativos. O este com T para perto de quem fala e o aquele para distante de ambos. Não é verdade? É sim. Aposto especificativo. O único dos apostos que não vem entre vírgulas é o aposto especificativo. Para eu entender o que é um aposto especificativo, eu preciso entender duas regras básicas que todos os autores tomam cuidado em falar para vocês. Ele tem que ser o mesmo ser anterior, já vou explicar isso, e precisa ser exercido por um nome próprio, um substantivo próprio. Geralmente não, começa com letra maiúscula o nome próprio, né? Você sabe dessa regrinha. Então, gente, mesmo ser e o nome próprio. Presta atenção nessa frase. O professor Bechara é autor de A Moderna Gramática da Língua Portuguesa. Eu pergunto a vocês aqui, quem é autor? Quem é o autor? Você tem aqui o sujeito simples, o professor Bechara. Esse aqui é o meu sujeito simples. Perguntou-se, quem é o núcleo desse sujeito? Quem é o núcleo? O aluno vai pensar, é o nome próprio Bechara. E não. A palavra Bechara aqui, ele esclarece o núcleo do sujeito professor. Aqui eu tenho um adjunto adnominal, professor, núcleo do sujeito simples, e Bechara é o meu que, gente, aqui? Aposto, tá? Napoleão Mendes de Almeida, que anda sozinho nessa empreitada juntamente com o professor Carlos Góes, diz que aqui é o sujeito simples, Bechara é o núcleo, professor e O são dois adjuntos adnominais. Eu concordo com eles, mas as gramáticas modernas e os concursos não concordam com ele. Aqui é o aposto porque explica o anterior. Para que eu classifique isso aqui de aposto, eu tenho que pensar. Bechara e professor são o mesmo ser? São. O professor e o Bechara são o mesmo ser. O segundo elemento está sendo exercido por um nome próprio? Sim, é um substantivo próprio, nome de pessoa. Portanto, eu provo que isso aqui é um aposto. Você precisa fazer essas duas triagens aqui. Beleza? As senhoras Lúcia Matos e Ana Limeira visitaram um abrigo de idosos. Aqui eu tenho o verbo visitar e eu tenho o meu sujeito aqui. Pergunto a vocês, esse sujeito é simples ou composto? Olha que risco, candidato, de tu chegar na prova e chamar isso aqui de sujeito composto. Vitor, é um sujeito composto? Lúcia e Ana são dois seres que executam a ação do verbo visitar. Quase que eu caio nessa. Só que você não vai cair. O sujeito aqui, candidato, é simples. Vitor, como assim simples? O núcleo é senhoras. Note que ele está no plural, é por isso que o verbo aqui está no plural.
as expressões Lúcia e Ana Limeira esclarecem quem são essas senhoras. Isso aqui é um aposto especificativo, está especificando senhoras. Quer que eu prove que isso aqui é um aposto especificativo? O aposto está feito com nome próprio. Está aqui, letras maiúsculas representando o nome próprio. Pergunto a vocês, Lúcia e Ana são o mesmo ser que senhoras? São a mesma entidade. Portanto, eu provo que isso aqui é um aposto especificativo. No caso 2, Lúcia e Ana. Pode ficar pensando, pode me xingar aí de todo nome feio, mas eu vou te ajudar a não errar na prova. Fique atento, candidato. Agora, nós vimos aqui 2 apostos sem preposição. Quando o aposto vem sobre forma de preposição, bicho, o negócio aqui pega. Por quê? Porque, veja, decrato é uma expressão preposicionada que completa um substantivo concreto, cidade. Aqui é um prato cheio para tu chamar isso aqui de adjunto adnominal. Não é verdade? Vitor, e não é? Calma. Esse elemento preposicionado é crato. Crato é um substantivo próprio, né? Crato e cidade são o mesmo ser? São. A cidade e crato são o mesmo ser. Não é verdade? Ah, Vitor, não é não. Concordo com você. Pode não ser. Cidade é abstrato. Eu acho que isso aqui é o mesmo ser. Como é o mesmo ser e crato é um nome próprio, eu vou chamar isso aqui de aposto. Aposto especificativo. Existem controvérsias. Evanildo Bechara, por exemplo, e outros autores, eu coloquei na apostila uma extensa teoria sobre quem fala isso, quem fala aquilo. Dizem que aqui o pensamento é dúbio. Evanildo Bechara até diz que esse aqui tem dupla função. Além de adjunto adnominal, é também um aposto. Então, gente, isso não é a realidade nos concursos públicos. Dicrato, elemento preposicionado completando cidade, nome próprio e o mesmo ser, tende a ser aceito dentro dos concursos como um aposto especificativo. Portanto, todo cuidado é pouco, porque aqui eu tenho interpretação distinta dependendo do gramático. O mês de junho é feliz pela festa de São João, na Praça da República. Então vejamos. De junho completa a palavra mês. É adjunto? É adjunto? Vejamos. Junho não é um nome próprio. Não é nome próprio não, bicho. Se não é nome próprio, é o que, gente? Aqui é um substantivo concreto, é o nome do mês, né? Aqui é concreto. Se é concreto, não é nome próprio, adjunto adnominal. E veja que junho e mês não são o mesmo ser. Festa de São João. São João é o nome próprio. Eu pergunto a vocês, São João e festa são o mesmo ser? Você tá louco? Você fumou cocô? Claro que não. Não são o mesmo ser. Portanto, isso aqui é um adjunto adnominal, festa, substantivo concreto. Beleza? Na Praça da República completando praça, que é um substantivo concreto, adjunto ou aposto. Pensa bem, praça e república são o mesmo ser? Só se você tivesse louco, né, gente? Aqui é um adjunto adnominal, não é aposto. A Chapada do Araripe melhora o clima da cidade. Do Araripe e da cidade. Do Araripe completa a palavra chapada. Araripe é um nome próprio, a região aqui, uma chapada maravilhosa do interior do Ceará. Você tem que conhecer. E o que é que eu ia falar? São o mesmo ser? Chapada e Araripe são o mesmo ser? Pensa comigo. Chapada é um tipo de serra, só que plana. Não é serra, é um tipo, né? Não é a mesma coisa que Araripe, bicho. Não vem dizer que é não. Cai no mesmo elemento de cidade? Vai, gente, vai depender da sua interpretação, né? Eu chamaria isso aqui de adjunto adnominal, porque aqui é um substantivo concreto. Tudo depende. Eu fico tenebroso aqui.
Eu realmente não bato o martelo dizendo que é adjunto, não. Se você argumentar mais um pouquinho, eu concordo com você chamando de aposto. Porque é confuso. Quando envolve nome próprio, meu filho, é confuso. O clima da cidade. Clima, substantivo concreto, porque é um fenômeno da natureza, né? Da cidade adjunto adnominal. Não tem para onde correr, porque cidade é um substantivo comum, não é próprio. Beleza? Gente, lê isso aqui, toda a minha teoria que eu coloquei na apostila de vocês. Eu cito vários autores. Tenha um pouquinho de paciência e lê isso aí. Por último, o aposto circunstancial. Esse nome de circunstancial vem lá dos advérbios que vão apresentar algumas circunstâncias de tempo, lugar, modo. O aposto circunstancial acumula mais uma função. São duas funções simultâneas, segundo o gramático Evanildo Bechara. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Amanhã, sábado, será meu aniversário. Tanto amanhã como a palavra sábado são dois adjuntos adverbiais de tempo. São dois adjuntos adverbiais de tempo. Note que o segundo é responsável por também esclarecer a palavra amanhã, que está inócuo para um leitor que está lendo essa frase assim, solta. Eu não sei quando é amanhã. Sábado esclarece qual é esse amanhã. A palavra amanhã vai assumir concomitantemente a função de adjunto adverbial e de aposto, que, gente? Circunstancial. Tá bom? Aposto circunstancial. Então, ele é classificado com duas classes simultâneas. Aqui, adjunto adverbial de lugar. Na minha cidade, adjunto adverbial de lugar. Na minha cidade, presta um esclarecimento sobre a palavra aqui, sendo adjunto adverbial e também um aposto circunstancial. Beleza? Sim? Você já está acostumado também a ver em jornais, em notícias, quando se coloca, por exemplo, na quinta-feira, na sexta-feira, aí você vê um parêntese aí com o número 4. Esse 4 aqui, depois dado o dia da semana, esclarece qual é a sexta-feira. Esse elemento dentro de parêntese também é considerado um aposto circunstancial. Estabelece qual é a circunstância, qual é o dia exato da semana. Beleza? Assim eu encerro a aula sobre aposto e a gente já entra na aula de vocativo. O vocativo, gente, nem é classe sintática. Ele nem é considerado um elemento sintático, ele é extra, ele é fora da gramática. O que é que representa um vocativo? Um vocativo, como a gente disse no início da aula, aposto explica e vocativo chama, o vocativo nada mais é do que um chamamento. É um elemento extra porque ele entra dentro de um discurso para chamar a atenção do leitor. Ele estabelece uma comunicação com o meu leitor. Beleza? Veja nessa frase, Vitor, aprendi gramática. O Vitor aqui está estabelecendo uma conversa com o interlocutor. Aqui é um diálogo. Vitor, aprendi gramática. Estou sonhando com essa frase, você dizendo para mim, viu? Vitor, a vírgula é obrigatória nos casos de aposto. Ou vocativo, perdão. Então, lembre-se, aposto explica, vocativo chama. Não vi nada demais, Lucas. Mais uma vez, eu estou conversando com meu interlocutor. Lucas é meu interlocutor, vírgula, para marcar o que, gente? O vocativo. Saiam agora, alunos, da sala. Eu estou estabelecendo uma comunicação com os alunos. Eu tenho um vocativo. Gente, toma cuidado para não confundir isso aqui como sujeito. Nem teria como você confundir com o sujeito, porque eu não separo por vírgula o sujeito do verbo. Mas nem é isso. Olha a conjugação verbal aqui de aprendi. Se isso aqui fosse o sujeito, seria como? Vitor aprendeu gramática. Aprendi está na primeira pessoa, Vitor é terceira. Então não confunde isso aqui com o sujeito não, tá? Companheiros e companheiras, sendo exercido por dois substantivos aqui, ó. Prestem atenção, eu estou conversando, senhores e senhoras, homens e mulheres, beleza? Aqui é um vocativo. O vocativo também pode ser exercido por uma oração.
Quem está feliz, joga as mãos para cima. Olha a oração aí. Quem está feliz representa um chamamento a quem eu estou dirigindo o meu discurso. Isso aqui também é um vocativo oracional, viu? Olha o verbo aqui, é um vocativo, beleza? Agora vocês vão fazer as atividades, vão fazer as questões de concurso e a gente vem para a próxima aula. Tchau, gente. Forte abraço. Fui.